Olá pessoal, como estão? Estamos aqui para o nosso bloco de revisão para o PGM Aracaju de processo do trabalho. Eu sou a professora Camila Sabonge e sem mais delongas, né, vamos fazer esse tempo render. Pessoal, assim como o direito do trabalho, eu norteei a escolha dos temas que a gente ia trazer hoje aqui para vocês, com base no que vem sendo julgado pelos tribunais superiores. Então aqui nós vamos trazer o quê? Temas que estão borbulhando, né, no STF, no TST, assim como fizemos também na revisão de direito do trabalho, que trouxemos vários temas do STF sobre o assunto. Então aqui vamos falar aqui sobre atualização monetária e juros de mora no âmbito trabalhista, vamos falar de correção do FGTS, vamos falar de aplicação de regime de precatórios a título judicial coletivo, vamos falar da validação, da criação e exigência da CNDT, tá? Vamos falar da competência para julgar ação em que servidor seletista pleiteia parcela de natureza administrativa. Vamos falar de regras para aprovação de súmulas e enunciados de jurisprudência trazida pela reforma trabalhista, dispensa em massa e intervenção sindical, tá? Declaração de pobreza, concessão de gratuidade da justiça e ônus da prova da administração pública em caso de terceirização. Pessoal, antes da gente passar efetivamente para o estudo de todos esses temas, eu gostaria aqui de deixar o meu Instagram para vocês, né? E por quê? Porque lá é um espaço destinado à atualização, tá? Então, o que vocês vão ver lá são vídeos curtos, rápidos, claros, objetivos, que eu gravo para os meus alunos, seja de pós-graduação, seja da OAB, seja para concurso público, né? Todos podem me seguir lá e ficar acompanhando as atualidades, as jurisprudências, né? Questões de alteração legislativa também que sejam relevantes, né? Vira e mexe, eu solto vídeos sobre direito do trabalho, processo do trabalho lá para auxiliar vocês no estudo, ok? Pessoal, então, sem mais delongas, né? Vamos seguir para o nosso primeiro tema, que acredito que seja o mais importante no âmbito trabalhista desses últimos tempos em matéria de processo de trabalho, que é a questão da atualização monetária e dos juros de mora no âmbito trabalhista, tá? Que foi uma modificação que acaba sendo relevante porque vai ser aplicada em todas as reclamações trabalhistas, tá? Então não vai ter como escapar do conhecimento desse tema. Como era antes, pessoal? Antes desse julgado do STF, na verdade do TST, que vai falar sobre essa questão, né? Nós tínhamos as ADC 58 e 59 do STF que falavam sobre como seria essa atualização para o âmbito trabalhista, tá? E essa aplicação dessas ADCs seria a partir de 1/7 de 2020. E o que previa essas ADCs, tá? Que a atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados até que sobrevenha a solução legislativa os mesmos índices de correção monetária e juros que seriam vigentes para o âmbito civil. Então, o que o STF falou para a gente? Falou que a gente ia buscar esses índices lá no artigo 406 do Código Civil. E quais seriam esses índices? Tá? Seria a aplicação do IPCAE para a fase pré-judicial, então até o ajuizamento da ação, seria a aplicação do IPCAE, e depois, a partir do ajuizamento, seria a incidência da taxa Selic. Professora, você está falando errado, porque aqui estou com a ADC 58, 59 aqui aberta, e lá fala que seria aplicação da Selic a partir da citação. Pois é, pessoal, isso foi o julgado inicial. Só que tivemos o quê? Embargos de declaração que foram julgados procedentes e modificaram isso, tá? Então, o que está vigente a partir dessas decisões é que vai ser fase pré-judicial IPCAE, depois do ajuizamento, a partir do ajuizamento, incidência da taxa Selic. Tá? Então, isso foi previsto para aplicação a partir de 1/7 de 2020 nas ADC 58 e 59 do STF. Contudo, o que aconteceu? Veio a Lei 14.905 de 2024 e alterou o Código Civil.
Alterou, inclusive, o artigo 406, que foi citado expressamente lá no nosso slide anterior, né? Então, o que acontece? Como a ADC 58 e 59 previam que a gente ia aplicar o que era do âmbito civil, alterando-se o âmbito civil, surgiu-se o questionamento. Isso causaria alteração no que nós aplicamos no âmbito trabalhista? Tá? E aí a gente vai ver o que o TST decidiu sobre o tema. Tá? Mas antes vamos ver qual foi a alteração que foi promovida no Código Civil. Ele alterou o artigo 384 e o artigo 406, que passaram a estipular o seguinte, ó: não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais os juros, atualização monetária e honorários advocatícios. Muito bem. Agora, o parágrafo único fala que, na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto na lei específica, o que a gente vai aplicar? O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ou do índice que vier a substituí-lo, tá? Agora, quando não forem convencionados ou quando forem sem taxa estipulada ou quando provierem de determinação de lei, os juros, como é que vai ser? Serão fixados de acordo com a taxa legal. E a taxa legal vai corresponder à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, que seria a Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do 389 deste código, tá? Então, na verdade, a gente faria Selic menos o TR. Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a zero para efeito de cálculo de juros no período de referência, tá? E aí, pessoal, como que vai então ficar no âmbito trabalhista, a partir dessas modificações que a gente trouxe aqui no nosso Código Civil? Pessoal, só um adendo aqui. Agora que eu vi aqui, ó, o slide está incorreto. Aqui não é a TR não, tá? A gente vai utilizar aqui o IPCA, né? Por quê? Porque o IPCA é o previsto no parágrafo único 389, né? Não sei por que, da onde que veio esse IPCA aqui. Gente, desculpa a letra aqui, tá? Mas, bom, vocês sabem que aqui, então, é o IPCA. Aqui, ó, tá? É o de cima aqui, nós fazemos referência expressa ao artigo 389, que está falando do IPCA, tá? Então, aqui, na taxa legal, corresponderá a taxa referencial do sistema especial, tá? Deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único, artigo 389 deste código, que é o IPCA, tá? Então, isso chega no TST, tá? Que pela SDI 1 vai determinar o quê? Que em razão dessas alterações, tá? A partir de 30/8/2024, a correção monetária será dada pela variação do IPCA. Ou seja, correção monetária, voltando ao nosso slide ali, ó, vai se dar pelo IPCA, assim como o Código Civil preveu, ó, atualização monetária, IPCA. Ok, então o TST disse que essa atualização, a partir de 30/8/2024, vai se dar de acordo com a alteração que foi promovida no Código Civil, vai se dar pelo IPCA, nos termos do artigo 389, caput, parágrafo 1º do CC. Por sua vez, os juros incidentes, então, quais vão ser os juros, pessoal? Os juros incidentes serão fixados de acordo com a taxa legal, que corresponde ao quê? A subtração entre Selic e IPCA, com a possibilidade de não incidência quando a taxa for zero. Então, voltando ali no slide, exatamente isso, ó, a Selic, né, que estava aqui, ó, a Selic menos o IPCA, tá? E se for taxa zero, a gente não aplica, tá? Porque pode acontecer dessa subtração. Então, aqui, exatamente isso está falando a decisão do TST. A gente vai aplicar o entendimento do Código Civil, dizendo que os juros incidentes vão ser o resultado da subtração da Selic menos IPCA, com possibilidade de não incidência quando for um resultado, né, quando for um resultado negativo, ó, como fala o parágrafo 3º, ó, se o resultado for negativo, a gente considera igual a zero, e aí a gente não vai aplicar
ok? Então, só cuidado, pessoal, que o slide estava incorreto aqui, não é a TR, né? Nós temos aqui a previsão expressa do parágrafo único 389, então vai ser os juros vai ser a subtração da Selic menos o IPCA, né, que está previsto aqui no parágrafo único, artigo 389. Justamente isso que a nossa SDI1 do TST estipulou como aplicável ao âmbito trabalhista a partir de 30 de 8 de 2024. O que isso significa, pessoal? Significa que a gente não pode jogar no lixo o que foi previsto na ADC 5859. Por quê? Porque até 30 de 8 de 2024 está vigente aquilo, né? Então, em resumo, trouxe aqui um resuminho para vocês. Em resumo, a ADI, em outubro de 2024, determina que deverá aplicar para fins de correção de débitos trabalhistas o IPCA, acrescido dos juros de mora, tá? Na fase pré-judicial. A Selic, a partir do ajuizamento da ação até 29 de 8 de 2024. Da onde que eu tirei essa data? Daqui, pessoal, porque a partir de 30 de 8 de 2024 vai ser outra sistemática. Porque essa sistemática que eu trouxe até aqui é a sistemática da ADC 5859. Professora, não entendi. Eu volto. Ó, lembra aqui na parte 1 da explicação que a gente falou que a ADC 5859 prevê o seguinte, que vai incidir IPCAE na fase pré-judicial e a partir do ajuizamento da ação, a incidência da Selic. Isso é vigente até quando? Até um dia antes da modificação ser aplicada de acordo com a SDI1, a modificação do Código Civil ser aplicado ao âmbito trabalhista. E de acordo com a SDI1, isso daqui vai ser aplicado até quando? Até 30 de 8 de 2024. Por isso que aqui no meu resumo estou fazendo o quê? Trazendo a sistemática da DC 5859, falando para vocês que isso daqui vai se aplicar até o quê? Até 29 de 8 de 2024. Por quê? A partir de 30 de 8 de 2024 se aplica o quê? Se aplica a nova sistemática. Se aplica o quê? IPCAE, tá? Com juros de mora que corresponderão ao quê? A subtração da Selic e do IPCAE. Então, aplica o IPCAE para atualizar e os juros vão ser Selic menos IPCA, com a possibilidade de não incidência quando a taxa for zero, tá? Ou quando for uma taxa negativa, ok? É isso, pessoal. Eu sei que é um tema difícil, os alunos às vezes ficam com dificuldade, por isso que eu tentei trazer isso dividido em 3 momentos para vocês, como era antes, o que gerou a modificação, que foi a atualização do Código Civil, e a decisão da SDI1 do TST, que isso sim que eu acho que é o mais relevante aqui. Só que para entender ela, a gente precisa entender todo esse histórico. E em resumo, a gente não pode jogar fora o que fala a DC 58 e a DC 59, porque elas ainda serão aplicadas, né, a essas questões, a esses direitos até 29 de 8 de 2024. A partir de 30 de 8 de 2024 que a gente vai ter a aplicação dessa nova sistemática. Ok, então, finalizado isso aqui, a gente vai passar para o nosso segundo julgado, esse julgado agora do STF, que também é um julgado muito importante, que é a questão da correção do FGTS. Também é um tema um pouquinho difícil, tá, pessoal? Mas vamos com força que a gente consegue. Pessoal, o que é o FGTS, né? Primeiro ponto. FGTS é o Fundo Garantia de Tempo de Serviço, tá? Ele é um fundo que ele tem uma natureza dúbia, né? Uma natureza dual. Por que a gente fala isso? Porque tanto é uma poupança individual do trabalhador, então quando o trabalhador ele tem um vínculo empregatício, o empregador ele vai depositando valores ali naquela conta. E aí, em determinadas hipóteses, esse trabalhador ele pode sacar esse valor. Por isso tem essa característica de poupança individual do trabalhador, mas também tem uma segunda função, uma segunda característica, que é ser uma fonte de financiamento para investimentos em áreas sociais. Então, às vezes, existem investimentos da administração pública que vão se utilizar de valores oriundos do FGTS para serem realizados, tá? Por isso que tem esse caráter dual, tá? Essa poupança, pelo menos no caso do valor que é destinado para o trabalhador de forma individual, essa poupança ela é formada
por depósitos que são mensais do empregador. Então, o empregado ele não vai depositar. Quem vai depositar é o empregador, tá? E qual vai ser esse valor que vai ser depositado mensalmente pelo empregador? Vai ser 8% da remuneração do empregado, tá? E esse valor vai ficar lá nessa conta. E aí, a própria lei do FGTS, que é a Lei 8.036, prevê algumas situações nas quais esse saque pode ser feito, como, por exemplo, quando esse trabalhador ele é dispensado sem justa causa, tá? Mas o que nos interessa aqui é que havia uma discussão sobre a questão da correção monetária desses depósitos que comporiam esse saldo do FGTS, tá? E aí isso foi discutido pelo STF. O que acontece? O artigo 23 da lei do FGTS prevê que os depósitos efetuados nessas contas seriam corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para atualização do saldo dos depósitos da poupança. Aqui sim é o TR, tá, pessoal? O saldo do depósito das poupanças, né, o índice aplicável, seria o TR. E capitalização de juros de 3% ao ano. Tá? No mesmo sentido, o artigo 17 previa que a partir de 1991, de fevereiro, os saldos das contas do FGTS passariam a ser remunerados por essa taxa, o TR. Qual é a grande questão do TR, pessoal? O TR é uma taxa que não acompanha a inflação. E aí a grande discussão era, esse valor ficava lá e esses trabalhadores estavam perdendo dinheiro, porque a atualização ela não acompanhava a inflação, porque era uma atualização de acordo com a TR. E aí isso que começou a ser questionado chegou no STF, tá? Então é isso que a gente está previsto, que eu trouxe aqui escrito para vocês, ó. Ocorre que tendo em vista que essa TR não acompanha a inflação, essa forma de atualização ela foi questionada, né, para esses trabalhadores não perderem dinheiro, tá? Aí o que acontece? O STF decidiu que a gente realmente precisa fazer alguma coisa sobre isso, né? Então, esses artigos da lei do FGTS, eles têm que ser interpretados conforme a Constituição. E o que seria isso, né? Interpretar esses artigos conforme a Constituição? A gente tem que garantir que essa remuneração do saldo tenha um piso de índice oficial, garanta aí uma atualização no mínimo de um piso de índice oficial de inflação, ou seja, no mínimo aí do IPCA. Por isso, nos anos em que a remuneração dos saldos das contas não alcança o IPCA, então apliquei a TR e não alcançou o IPCA. O que vai acontecer? Cabe ao conselho curador do fundo determinar uma forma de compensação, tá? Então, aqui o STF disse assim: a gente tem que prestigiar essa autonomia privada coletiva. Então, se a lei do FGTS prevê que existe um conselho curador do fundo do FGTS, né, que vai organizar, gerir esse fundo, a gente não pode passar por cima disso. Então, se porventura em um ano determinado essa TR, aplicação dessa atualização, não alcançar o IPCA, a gente vai dar a possibilidade do conselho, né, organizar uma forma de compensação aí, tá? Mas tem que pelo menos aí essa forma de compensação visar atingir esse piso do IPCA. Ok, pessoal? Então, em resumo, trago aqui também o resumo para vocês, para facilitar a vida do concurseiro. Em resumo, o STF decidiu que os saldos das contas do FGTS devem ser corrigidos, no mínimo, pelo índice oficial da inflação, o IPCA. Vai ficar mantido a atual remuneração do fundo, que corresponde à atual atualização dessa remuneração do fundo, tá? De acordo com a TR, mais 3% de juros ao ano, além da distribuição de partes de lucros, mas nos anos em que a remuneração não alcança esse IPCA, né, cabe ao conselho curador do fundo determinar aí uma forma de compensação, determinar aí que a gente resolva a situação. Então, continuamos ainda com a vigência dos artigos da lei do FGTS que prevêem a aplicação da TR mais esses 3% ao ano, tá? Agora, a gente vai ter que ter uma análise, então, na verdade, quem vai analisar? O conselho curador do fundo vai ter que analisar se há aí um prejuízo, se não está alcançando pelo menos o IPCA. Ok, pessoal? Seguindo, agora nosso terceiro julgado é o tema 1317 do STF, né? Aplicação do regime de precatórios a título judicial coletivo,
tá? O que prevê o STF nesse sentido? Disse que a execução de créditos individuais e divisíveis decorrentes de título judicial coletivo promovido por substituto processual não caracteriza fracionamento de precatório vedado pelo parágrafo 8º, artigo 100 da Constituição, tá? Que prevê esse fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela total, né, como regime de o RPV, né, a requisição de pequenos valores. Professora, não entendi nada. Explico, pessoal. O que acontece é o seguinte: o sindicato ele pode atuar como substituto processual, tá? Então ele atua em nome próprio defendendo direitos dos trabalhadores da sua categoria, né? A categoria profissional, dos trabalhadores vinculados àquele sindicato. E aí, pessoal, esse sindicato, ele vai ingressar com uma ação, às vezes uma ação civil pública, né, pleiteando a condenação de uma determinada empresa a verbas trabalhistas, a direitos trabalhistas, tá? E aí, o que acontece? A gente vai ter, em decorrência dessa ação coletiva ali que o sindicato ingressou, a gente vai ter um título judicial coletivo. É uma sentença condenatória, né, que é considerado um título judicial coletivo. Determina que aquele direito existe, aquela empresa tem que pagar aquele direito, só que no fundo quem vai receber esses direitos são vários trabalhadores, uma coletividade de trabalhadores que está sendo representado por aquele ente, aquele substituto processual, aquele sindicato, no meu exemplo, tá? E aí o que acontece? Pode ser que o sindicato ele vá lá e execute aqueles créditos para aqueles trabalhadores. Pode acontecer. Mas também pode acontecer desses trabalhadores eles ingressarem com execuções individuais. O fato é que a titularidade desses direitos é individual. Cada um desses trabalhadores tem esse crédito individual que é oriundo de um título judicial coletivo, tá? E aí o STF teve que decidir o seguinte: se porventura existirem execuções de créditos individuais e divisíveis que decorrem desse título judicial, por quê? Porque são de titularidade de pessoas distintas, desses trabalhadores individuais. E esses trabalhadores quiserem fracionar esses créditos, ou seja, ele fala assim: olha, eu sou João, o meu crédito é X, o crédito da Maria é X, todos esses X vêm do título judicial coletivo. Só que veja bem, eu, João, só sou titular de X. Eu não posso ver se esse meu X se qualifica no limite da requisição de pequeno valor para eu não entrar no regime de precatório e receber mais rápido. Aí o STF teve que decidir. A gente vai analisar o valor total do título judicial coletivo, ou seja, o valor total que é devido àquela coletividade, às vezes, sei lá, hipoteticamente de 100 trabalhadores, ou a gente vai analisar o crédito de cada um desses trabalhadores de forma distinta para saber se cada um deles vai ter direito ao RPV. E segundo o STF, a gente vai analisar o quê? De forma individual. A gente pode analisar de forma individual, tá? Então, a execução desses créditos individuais e divisíveis, decorrentes desse título judicial coletivo, que foi promovido pelo substituto processual, tá? Não caracteriza o fracionamento de precatórios. Então, na verdade, eu posso fracionar, eu posso dividir. Não é um fracionamento vedado pela Constituição. Eu posso fracionar a fim de ver se esses trabalhadores eles têm direito a receber pelo RPV. É isso, pessoal. Independentemente se esses trabalhadores eles se utilizaram do substituto processual para a execução, entendeu? Então, a execução de créditos individuais promovida pelo substituto não vai caracterizar, né, esse fracionamento vedado pela Constituição, ok? Então, isso também é um entendimento muito importante para a gente levar para a prova. Seguindo, agora a gente vai falar o quê? Do STF que validou a lei que criou a certidão negativa de débitos trabalhistas, tá? Que é a CNDT. Pessoal, o que acontece? Acontece que existe uma legislação, né, que institui a CNDT. A CNDT é uma certidão negativa de débitos trabalhistas, que nada mais é do que uma certidão que comprova que aquela empresa não está devendo, né,
no âmbito trabalhista, ela não tem nenhum processo no qual ela foi condenada e ela não pagou, então tem uma execução infrutífera, tá? E também não tem nenhuma obrigação sendo executada em razão de algum TAC que firmou com o Ministério Público do Trabalho. Então, o termo de ajustamento de conduta não foi firmado nenhum termo que está sendo executado também, que está sendo descumprido. Então, não tendo nenhuma dessas irregularidades, a certidão ela vai vir negativa, ou seja, não existem débitos trabalhistas. E essa certidão, ela começou a ser utilizada para quê? Ela começou a ser utilizada na lei de licitações como um dos requisitos para que a empresa conseguisse participar dos processos licitatórios, tá? E aí o que acontece? As empresas começaram a ficar bravas, né? As empresas que não conseguiam a certidão negativa de débitos trabalhistas e não conseguiam participar da licitação, começaram a questionar essa exigibilidade em âmbito judicial. E isso chegou no STF, tá? E, primeiramente, o STF validou a lei que criou a CNDT, tá? E, num segundo ponto, validou a exigência dessa CNDT para as empresas que queiram participar das licitações. Onde está essa previsão? Na própria lei, nova lei de licitações, tem essa previsão, né, de que há necessidade de apresentar essa CNDT, tá? Então, isso também é uma decisão menos complexa, né, mas não por isso menos relevante. É uma decisão muito importante para a gente levar para a prova também. A CNDT, a sua previsão em lei, a sua criação é válida, é constitucional e também a sua exigência por meio da lei de licitações também é válida, também é constitucional, tá? Pessoal, outra questão que eu acho importante a gente trazer é que a CNDT ela tem um prazinho de validade, né? Ela tem um prazinho de 180 dias. Isso daqui é por quê? Porque às vezes hoje essa empresa não tem uma dívida em aberto, mas às vezes daqui 180 dias ela pode ter, né? Então essa CNDT ela precisa ser renovada se o prazo for vencido, tá? Pessoal, seguindo, a gente agora vai falar um pouquinho sobre a competência para julgar a ação em que servidor seletista pleiteia parcela de natureza administrativa. Pessoal, a gente já viu, inclusive na nossa recapitulação de direito material, a gente aproveitou uma oportunidade quando estava se falando de greve de servidor público para fazer uma recapitulação de competência, na verdade? Muito que bem. Esse julgado aqui se relaciona muito com aquilo. Por quê? Porque nós precisamos nos lembrar que quando estamos diante de vínculos seletistas de empresa pública, sociedade de economia mista, a competência vai ser da Justiça do Trabalho. Muito que bem. Agora, quando estamos diante de autarquias, fundações ou União, Estados, DF, municípios, nós temos que olhar qual é o vínculo. Se estamos diante de um vínculo seletista, a regra geral vai ser competência da Justiça do Trabalho. Se estamos diante de um vínculo estatutário ou um vínculo temporário, competência da Justiça Comum. Agora, nós vimos também que o STF vem flexibilizando essa competência, mesmo quando temos um vínculo seletista. E aqui é um julgado relevante sobre o tema. Por quê? Porque quando estamos diante de uma parcela de natureza administrativa, entende-se que a competência não será da Justiça do Trabalho, mesmo que seja um servidor público seletista, tá? Então, a Justiça Comum vai ser competente para julgar ações ajuizadas por servidor seletista contra o poder público, em que se pleiteia uma parcela de natureza administrativa. Então, por exemplo, às vezes tem lá o regimento ali daquela administração que prevê um direito, uma licença-prêmio, um direito que está previsto num estatuto ali daquela administração e é garantido para aquele servidor, isso não é um direito essencialmente seletista. É um direito que se relaciona mais com a administração, mais com aquele regramento administrativo. Por isso, a competência vai ser da Justiça Comum. Esse é o entendimento do STF, tá, pessoal? Então, aqui tomem muito cuidado, que isso pode vir numa prova para vocês também, tá? Agora a gente vai falar o quê? Da ADI 6188, pessoal, tá? Regras para aprovação de súmulas e enunciados de jurisprudência trazidos pela reforma trabalhista, tá? Por que esse assunto é importante, pessoal?
Porque a reforma trabalhista trouxe várias exigências muito específicas e muito criticadas para a alteração das súmulas, que acabaram engessando a Justiça do Trabalho para conseguir trazer novas súmulas ou reformar as súmulas anteriores, tá? Isso estava previsto lá no artigo 702 da CLT, inciso 1, a linha F, e parágrafos 3º e 4º. Só que o que aconteceu? O STF vem e derruba essas exigências, estipula que essas exigências são inconstitucionais. Por quê, pessoal? Porque, veja bem, o que a gente precisa entender é o seguinte: as súmulas nada mais são do que a consolidação de um entendimento reiterado jurisprudencial. As súmulas, elas manifestam, né? Elas servem para conseguir informar qual é o entendimento interpretativo daquele tribunal. Como aquele tribunal entende aquele assunto. E é inerente ao tribunal interpretar a norma a fim de aplicá-la ao caso prático. É uma função essencial, inerente ao Poder Judiciário, fazer essa aplicação do fato, da norma ao fato, né? E para fazer isso, existe a necessidade de se interpretar a norma, tá? E a partir daí, dessa reiteração de entendimentos, né, a gente consegue entender que aquela jurisprudência, ela consegue demonstrar um entendimento majoritário, pacífico daquele tribunal sobre determinado caso, e a partir daquilo a gente consegue estipular uma súmula, né? Então, o entendimento sumulado nada mais é do que esse entendimento majoritário, preponderante daquele tribunal sobre aquele tema. Quando a gente tem a estipulação por meio da reforma trabalhista de critérios, né, muito difíceis e muito que visam inclusive engessar essa função interpretativa e de criação de novas súmulas, né, que foi feita pelo Poder Legislativo por meio da reforma trabalhista, quando trouxe essas exigências para a CLT, né, criou-se aí um debate se haveria ali uma violação indevida do Poder Legislativo na função do Poder Judiciário. O Poder Legislativo pode estabelecer essas regras procedimentais, né, que balizam essa uniformização da jurisprudência, sendo a uniformização da jurisprudência uma função inerente ao Poder Judiciário? Estaria correto o Poder Legislativo estipular, por meio da reforma trabalhista, alteração da CLT, essas regras procedimentais? Porque, veja bem, se houvesse um regimento interno do tribunal prevendo essas normas, não haveria essa discussão. Porque o regimento interno é estipulado pelo próprio tribunal. O regimento interno do TST poderia estipular normas procedimentais para se uniformizar essa jurisprudência, porque seria o próprio tribunal estipulando suas normas, né? Agora, a CLT, que foi alterada por meio desse processo legislativo, poderia fazer isso? Essa foi a questão que chegou no STF. E o STF, pessoal, invalidou esses dispositivos da reforma, tá? Que exigiam esse quórum de 2/3 para os tribunais do trabalho aprovassem ou revisassem essas súmulas e enunciados da jurisprudência, tá? Então, estabeleciam essas normas que acabavam trazendo uma dificuldade demasiada. Tá? Então, aqui também é uma questão importante para a gente levar para a prova, tá? Outra questão que eu acho muito importante, porque isso daqui aconteceu muito na prática, na atuação, né? A gente viu isso daqui acontecer muito, tá? Foram as dispensas em massa na época do Covid, tá? E aí, em decorrência desse grande fluxo de dispensas em massas, gerou-se esse debate sobre a dispensa em massa ser ilegal ou legal se não houvesse assistência do sindicato da categoria profissional, tá? E isso chegou no STF. Para a gente conseguir entender esse debate, pessoal, a gente precisa entender o seguinte. A dispensa em massa, ela acaba sendo aquela dispensa que acaba afetando uma grande quantidade de trabalhadores, tá? E ela vai se dar em razão, às vezes, de questões econômicas, né? Questões de reestruturação da empresa, enfim. No caso
que aconteceu esse grande fluxo de dispensa em massa ali 2020, 2021 e tal, foi em razão do Covid. A gente viu grandes empresas, né, principalmente empresas, por exemplo, de comércio, né, de produção de roupas, de calçados, enfim, várias empresas tiveram dificuldade de manter o seu fluxo de produção, né? E em razão disso, em razão dessas questões econômicas decorrentes do estado pandêmico, começaram a fazer dispensas em massa, tá? E aí, pessoal, o que acontece é que a reforma trabalhista, ela acabou equiparando as dispensas individuais, plurimas e coletivas em massa. Não há uma distinção no sentido de se prever uma exigência diferente para a dispensa em massa ou a dispensa coletiva em comparação com a dispensa individual, de acordo com a reforma trabalhista. Por isso surgiu-se esse debate. Haveria necessidade de comunicar o sindicato da categoria, ou seja, o sindicato que representa esses trabalhadores, a fim de tentar negociar antes de ser feita uma dispensa, ou não, porque a reforma trabalhista não prevê essa exigência, eu não poderia fazer isso de forma direta? Foi esse debate que chegou no STF, tá? E aí o STF definiu o seguinte, que a gente precisa ter a intervenção sindical prévia em casos de demissão em massa. Intervenção sindical prévia. Participação do sindicato, tá? Intervenção, participação nessas tratativas. Não se confunde com autorização. Isso é muito importante, pessoal. Porque o STF disse o seguinte: olha, empresa, eu sei que a CLT equiparou as dispensas individuais, plurimas, coletivas, eu sei. Eu sei que não há exigência de que o sindicato autorize, de que tenha que ter negociação coletiva, eu sei de tudo isso. Eu não estou exigindo isso de você, empresa. Eu só estou exigindo que você comunique o sindicato e tente trazer ele para participar dessa negociação a fim de reduzir os impactos sociais dessa dispensa em massa. Ou seja, se der para ter alguma comunicação, algum diálogo com o sindicato ali, a fim de que eles consigam chegar em alguma medida que melhore a condição daqueles trabalhadores que vão ser dispensados, porque veja bem, inclusive na época da pandemia, a grande preocupação seria o desemprego, né? Por isso, inclusive, que tiveram medidas provisórias que autorizavam a redução de salário com redução de jornada. Eram medidas que tentavam amenizar as dispensas. Da mesma forma aqui, pessoal. Então, o intuito do STF falando que existe a obrigatoriedade, a exigência, a intervenção do sindicato, nada mais é do que uma tentativa de promover uma conciliação, promover uma negociação ali, tá? Agora, cuidado, porque o STF não disse, tá, que você precisa ter uma negociação, que você precisa que o sindicato autorize aquela dispensa em massa, porque muitas vezes o sindicato é chamado, o sindicato intervém, participa ali, mas eles não conseguem chegar num acordo e a dispensa em massa acontece da mesma forma. E aí, segundo o STF, se houver a participação do sindicato, mesmo que não seja fechado um acordo, essa dispensa em massa vai ser lista. Por quê? Porque a única exigência era a intervenção do sindicato, tá? Agora, cuidado também com o lapso temporal, porque de acordo com a decisão do STF, a exigência dessa intervenção do sindicato só vai se aplicar às demissões ocorridas após 14 de 6 de 2022, que foi a data da publicação da ata de julgamento desse recurso extraordinário, tá? Em que essa tese de repercussão geral foi fixada, tá? Pessoal, e como concretizar tal exigência, né? Mas aí é uma questão só para vocês se tiverem alguma curiosidade ali, né? Porque eu não acredito nisso numa pergunta relacionada a isso numa prova objetiva. Mas a gente poderia ter uma concretização dessa participação do sindicato por meio dos dissídios coletivos, tá? Então seria uma possibilidade ali, inclusive, de comprovação de que houve efetivamente, de forma formal, a intervenção do sindicato, ok? Seguindo, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma outra questão muito, muito importante, que foi a declaração de pobreza, né? Pessoal, o que acontece é o seguinte, chegou no TST
o seguinte questionamento: a declaração de pobreza é meio de prova suficiente para eu pleitear e conseguir, né, o deferimento da gratuidade da justiça? Essa foi a grande questão que chegou no TST para ser respondida. Mas antes da gente responder essa questão, a gente precisa entender da onde que vem essa questão, né? De que raio chegou esse debate? Da onde que chegou esse debate? Esse debate ele surgiu a partir da modificação da reforma trabalhista. Porque a reforma trabalhista alterou o artigo 790 no seu parágrafo 3º, parágrafo 4º, que são os parágrafos que falam efetivamente dos requisitos para concessão da gratuidade da justiça. E eles vão falar o seguinte, ó, eles vão trazer primeiro um critério mais objetivo e depois um outro critério um pouco mais subjetivo de análise. O primeiro critério, que é o objetivo, está no parágrafo 3º, que vai falar o seguinte, ó, o juiz, ele pode, é facultado ao juiz conceder tanto de ofício ou a requerimento o benefício da gratuidade da justiça para a parte que recebe salário igual ou inferior a 40% do limite máximo do benefício do regime geral de previdência social. Então vocês percebem que aqui é um critério objetivo. Ou você ganha mais, ou você ganha menos, ou você ganha igual. É muito fácil eu conseguir analisar aquilo. Ganhou mais, não tem benefício. Ganhou menos ou ganhou igual, tem benefício. Então, de acordo com esse parágrafo, seria muito fácil analisar. Só que aí, o que acontece, pessoal? O parágrafo 4º fala o seguinte, ó. O benefício da justiça gratuita também pode ser concedido à parte que comprovar insuficiência de recurso para o pagamento das custas. E aí, esse parágrafo começou a ser utilizado para quem? Para quem ganha mais do que 40% do limite do benefício do RGPS. Né? Porque quem ganha igual ou menos se utiliza do critério mais fácil, que é o critério objetivo. Agora, quem ganha mais, ainda haveria a possibilidade de comprovar, né, a insuficiência de recursos. E aí que chega a grande questão. A pergunta era, como comprovar? Quais são os elementos que eu preciso comprovar? Que tipo de documentação que eu preciso apresentar no processo para conseguir comprovar? Nós tínhamos, né, antes da reforma trabalhista, já existia essa súmula, que era a súmula 463 do TST, né, que inclusive bebia da fonte do CPC 2015 para determinar, né, que a partir de 26/6/2017, ou seja, é um prazo inclusive anterior à reforma trabalhista aqui, então vocês percebem que é uma súmula que fala sobre questões, analisa a questão antes da modificação da reforma, né? Falava que para a concessão da assistência judiciária gratuita, a pessoa natural bastava a declaração de hipossuficiência econômica, né? Que seria a nossa declaração de pobreza. Então, haveria a possibilidade dessa declaração ser firmada pela parte ou por advogado, né? Desde que ele tivesse poderes específicos para isso. E aí, pessoal, então, antes da reforma, o TST tinha esse entendimento de que haveria possibilidade, a declaração de pobreza seria válida. Só que com esse parágrafo 4º, ressurgiu o questionamento. O entendimento simulado ainda estaria possível? Porque, veja bem, o parágrafo 4º fala expressamente que a parte ela precisa comprovar a insuficiência. Então, ela teria que comprovar com meios mais robustos, com provas documentais mais robustas, ou só a declaraçãozinha, ó, eu sou pobre, seria suficiente? Era essa questão que começou a surgir. E aí, pessoal, no TST começou a surgir duas correntes. Uma corrente que entendia que a súmula 463 ainda estaria em vigor, ou seja, o entendimento ainda valia, então a comprovação poderia ser feita por meio dessa declaração. E outra parte da jurisprudência, das turmas do TST, dizendo que não, que olha, gente, comprovação tem que ser uma coisa mais firme, mais robusta. Então tem que juntar declarações dos ganhos, das despesas, tem que comprovar de alguma forma que ela tem despesas demasiadas para aquele valor que ela recebe. Tá? E aí esse conflito turmário acabou sendo resolvido pelo TST, tá? No tema 21 da tabela de recursos de revista repetitivos, tá? Que determinou o quê? Que nós temos sim a possibilidade de comprovar, né, de fundamentar o pedido da gratuidade da justiça na declaração de pobreza, então por documento particular firmado pelo interessado.
tá? Agora, o que acontece? Essa declaração, ela vai trazer o quê? Uma presunção relativa, ou seja, admite-se prova em contrário. Então, o que aconteceu aqui, na verdade, foi uma inversão do ônus da prova. Porque, veja bem, se a CLT fala que a parte que está pedindo a justiça gratuita que tem que comprovar, o TST está falando assim, tá, mas ela pode comprovar por meio da declaração de pobreza. A declaração de pobreza vai trazer uma presunção relativa de que ela é pobre. Aí a outra parte que está interessada em impugnar essa gratuidade da justiça, da parte que apresentou a declaração de pobreza, que vai ter que apresentar provas, né? Se ela quiser derrubar essa declaração, esse pedido, ela vai ter que apresentar provas de que essa parte não é pobre, tá? Não tem meios de arcar com essas custas, enfim. E aí, se porventura acontecer isso, a outra parte apresentar provas de que, na verdade, provas que rebatam a declaração de pobreza, o juiz ele vai abrir vista ao requerente do pedido de gratuidade e vai decidir esse incidente processual, tá? E aí, depois de decidido isso, o processo vai continuar correndo. Tá? Então, para a gente conseguir finalizar esse assunto, eu trouxe aqui o tema. A gente sabe que em prova objetiva é muito importante a gente ler com cautela o que foi decidido, as palavras específicas que o tribunal traz. Por isso, a gente vai ler junto esse tema que vai efetivamente trazer tudo que a gente acabou de explicar aqui, tá? Mas vamos lá. O item 1 desse tema vai falar que, independentemente de pedido da parte, o magistrado trabalhista tem o poder dever de conceder o benefício da justiça gratuita aos litigantes que perceberem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do RGPS. Isso tá em conformidade com o que a gente viu no slide anterior, ou seja, ele tá falando aqui, ó, do nosso parágrafo 3º, que a gente acabou de ver no slide anterior, ó, parágrafo 3º que fala o quê? Que é facultado ao juiz, órgão julgador, presidente, né, conceder a requerimento ou de ofício, né, o benefício da justiça gratuita para quem pede, para quem comprova esses elementos objetivos aqui que a gente acabou de analisar. Então, aqui está falando, ó, independentemente do pedido da parte, ou seja, de ofício, o juiz ele pode conceder esse benefício, tá? A quem percebe esse salário igual ou inferior a 40% do limite do benefício do RGPS. Então, ok, esse item 1 se relaciona diretamente com o parágrafo 3º do artigo 790. Muito bem. Agora o item 2 já vai começar a falar do debate específico da gratuidade, da declaração de pobreza, ó, que vai falar que o pedido de gratuidade formulado por aquele que perceber salário superior a 40% do limite máximo do benefício do regime geral de previdência, pode ser instituído por documento, pode ser instruído, né, por documento particular firmado pelo interessado. Então, nada mais é isso aqui do que a própria declaração de pobreza, tá? Só que aí o que acontece? Se porventura for entendido que é falso, né? A parte ela tá suscetível às penas da lei, tá? E havendo impugnação, a pretensão pela parte contrária, né? Então aqui a gente entende que é uma presunção relativa que a declaração de pobreza traz, porque admite prova em contrário, acompanhada de prova, então a parte tem que alegar que não tem pobreza ali, mas tem que provar também por algum documento que ela tenha. O juiz abrirá vista ao requerente do pedido da gratuidade, ou seja, ele tem a possibilidade ali de trazer uma réplica, né, para aquelas provas, decidindo após o incidente. Ok, pessoal? Esse daqui é um tema muito importante também, tá? Tomem muito cuidado com esse tema. Pessoal, aqui, na verdade, eu só trouxe aqui para vocês terem conhecimento, porque não foi julgado ainda, tá? Porque a decisão que a gente viu no slide anterior é do TST. Só que o STF, ele vai julgar o ADC 80, tá? Que vai falar especificamente sobre isso, tá? Então, o STF também vai se manifestar sobre essa questão, né, da concessão do benefício da justiça gratuita com meio... a questão da prova, né, por meio de uma declaração de pobreza, ou se seria necessário
efetivamente a comprovação dessa insuficiência. Então, isso vai chegar no STF por meio da DC 80, tá? Então, a gente tem que ficar aguardando as cenas do próximo capítulo, mas até esse presente momento isso não foi julgado, tá? Por isso, a gente só tem o entendimento que a gente viu no slide anterior, que é vinculante do TST, ok? Só para vocês terem conhecimento e saber que o STF ainda não se manifestou sobre o tema. Então, levem para a prova o que a gente viu sobre o TST, ok? Pessoal, lembrem-se também que nós temos a isenção de custas da Fazenda Pública, tá? Então, como vocês estão fazendo uma prova de procuradoria, é importante a gente lembrar do artigo 790A, que são isentos do pagamento de custas, além desses beneficiários da justiça gratuita, a União, Estados, DF, município, as respectivas autarquias e fundações públicas, federais, estaduais, municipais, que não explorem, tá? Que não explorem atividade econômica, tá? O MPT também é isento, tá? E tomem muito cuidado, porque o parágrafo único fala que essa isenção não vai alcançar as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, tá? Nem exime as pessoas jurídicas referidas no inciso 1, ou seja, União, Estados, DF, municípios, suas autarquias, enfim, das obrigações de reembolsar as despesas judiciais realizadas pela parte vencida, tá? Então tome cuidado com isso. Seguindo, trouxe aqui também a ADI 5766, tá? Que foi uma ADI relevante, que trouxe, né, a supressão de alguns termos da nossa reforma trabalhista. Porque o que acontece, pessoal, é o seguinte, o artigo 790B falava que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais seria da parte sucumbente na prestação do objeto da perícia. Até aí tudo bem. Então, por exemplo, teve um pedido de pagamento de adicional de insalubridade. E aí foi necessário fazer uma perícia para saber se aquele ambiente era insalubre. E aí, pessoal, o que acontece? O trabalhador pleiteava o pagamento do adicional e a empresa falava que era que não deveria ser deferido. A perícia diz que é um ambiente insalubre e aí é concedido esse adicional. Então, na sentença diz que é procedente, a empresa é condenada ao pagamento desse adicional. Quem perdeu o objeto que é o pedido de pagamento do adicional? A empresa. Então, a empresa seria responsável pelo pagamento dos honorários periciais. Muito bem. Só que se porventura essa parte que perdeu, né, ela era beneficiária da justiça gratuita. Era essa a grande questão. Porque o parágrafo 4º, com a redação original da reforma trabalhista, previa o seguinte, que vencido o beneficiário da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficariam sob condição suspensiva de exigibilidade, tá? E somente poderiam ser executadas se... Ah, pessoal, ó, esse parágrafo aqui que eu coloquei no slide para vocês já é o texto atualizado. Então, na verdade, ó, o texto anterior, né, que não está aqui, inclusive, para vocês não decorarem o texto incorreto, o antes da decisão do STF, previu o seguinte, ó, eu vou ler para vocês e vou dizer onde que tinha um texto que foi suprimido, que é o seguinte, ó, vencido o beneficiário da justiça gratuita, tá? As obrigações decorrentes de sua sucumbência, né? Se, aí tinha um textinho aqui, ó. Se, desde que a parte não tivesse recebido créditos, seja nesse processo, seja em outro processo, a fim de fazer jus ao pagamento desses valores, ficariam sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderiam ser executadas se, nos 2 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrasse que deixou de existir uma situação de insuficiência de recursos que justificou essa concessão da gratuidade, extinguido-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. E aí nós tínhamos ainda, né, um outro parágrafo que era sobre a questão da perícia em si, né, que falava que o beneficiário da justiça gratuita,
ele deveria pagar a perícia se ele recebesse algum valor, né, ainda que em outro processo, que pudesse fazer jus a esses honorários. Caso contrário, né, a administração pública, o poder público, né, pagaria. Tá? Então, esse seria o texto anterior da reforma que foi modificado. Aqui, nesse slide aqui, nós já temos o quê? A previsão, né? Falando aqui da perícia, que é de responsabilidade do pagamento, os honorários periciais da parte que foi sucumbente, não pagando, então não vai pagar o beneficiário da justiça gratuita, de acordo com a decisão da ADI 5766, porque suprimiu essa possibilidade do beneficiário da justiça gratuita, quando sucumbente no objeto da perícia, pagar, se ele tivesse outros créditos, mesmo que em outros processos, tá? E aqui no parágrafo seguinte, a gente está falando o quê? Da questão da sucumbência, né? Da questão aqui dos honorários. Então, no caso dos honorários advocatícios, tá? Nós tínhamos a previsão também de que a parte, quando fosse beneficiária da justiça gratuita, ela poderia chegar a arcar com esses valores do honorário da outra parte, se ela tivesse recebido algum valor naquele processo ou em outro processo. Haveria a possibilidade de arcar. Se não tivesse recebido nenhum valor, aí sim ficaria suspensa, em condição suspensiva, né? Essa obrigação de exigir essa exigibilidade, então ela seria condenada, mas ficaria suspenso essa obrigação de pagamento dos honorários advocatícios, tá? Restando a possibilidade em 2 anos da parte contrária comprovar que ela não tem mais essas condições precárias econômicas que justificaram esse benefício da justiça gratuita. O que acontece? O STF determinou que essa previsão de que quando o beneficiário da justiça gratuita recebe outros valores, poderia ter essa compensação, tanto no caso dos honorários advocatícios, quanto nos casos dos honorários periciais, não pode acontecer. Então, o que acontece? A parte beneficiária da justiça gratuita, ela não vai arcar com esses honorários periciais, se ela tiver valores, né, a receber aí no processo ou em outro processo, e também não vai arcar com os seus valores ali, né, compensar aí com os valores que ela deveria receber nesse processo ou em outro processo, com os honorários advocatícios da outra parte, tá? Se ela for sucumbente. Tá? Ficará em condição suspensiva, então ela é condenada, mas fica em condição suspensiva aí por 2 anos, e a outra parte que tem esse ônus de comprovar, tá? Que essa situação que fundamentou a gratuidade da justiça não mais existe, tá? Então, isso é importante da gente lembrar, tá? Inclusive, trouxe aqui o texto já atualizado, tá? Então, infelizmente, não trouxe aqui nos slides para vocês o texto original, tá? Mas eu acho até melhor dessa forma, porque assim vocês conseguem entender o que foi suprimido, mas vocês levam para a prova o quê? O texto atual, que é o texto de acordo com o que o STF decidiu, para vocês não fazerem confusão, tá? É melhor dessa forma, inclusive. Acho que foi até por isso que eu não coloquei o texto original nesse slide aqui, porque depois pode acontecer uma confusãozinha nos alunos, né? Ficar com aquela memória, nossa, acho que eu li isso em algum lugar, e depois coloca uma coisa que já foi declarada inconstitucional pelo STF na prova. Pelo amor de Deus, não façam isso. Esse aqui, caso vocês queiram dar uma olhada, ó, é o parágrafo 4º do artigo 7, 9, 1A. Tá, pessoal? E aí, o que fala sobre os honorários advocatícios, esse parágrafo aqui, e o 790B é o que vai falar sobre a questão aqui da perícia, ok? Lembrando que, portanto, aqui na questão dos honorários periciais, se for beneficiário da justiça gratuita, a União, ela vai arcar com esses honorários, ok? Se ela for sucumbente. Ok, pessoal? Seguindo aqui, cuidado, tá? Por quê? Porque nós não temos a possibilidade da condenação, do pagamento de honorários periciais para o beneficiário da justiça gratuita, já vimos, né? Também não temos essa possibilidade desse pagamento
dos honorários advocatícios e periciais, né? Os honorários periciais e advocatícios não podem, né? Contudo, o beneficiário da justiça gratuita, ele vai pagar custas se ele faltar na audiência inaugural sem justificativa. Pessoal, a ADI 5766, ela objetivava questionar tanto o pagamento dos honorários periciais, quanto o pagamento dos honorários advocatícios, quanto também o pagamento das custas pelo beneficiário da justiça quando ele falta na audiência inaugural, tá? Porque que acontece? A CLT prevê que se o reclamante ele não vai na audiência inaugural, o processo ele é arquivado, tá? E o não comparecimento do reclamado vai importar uma revelia, além da confissão, enfim. Só que o que acontece? Havia a possibilidade, né, de no prazo ali de 15 dias, o reclamante ele falar, olha, aconteceu uma situação de força maior, eu não consegui comparecer, tá? Agora, o parágrafo 2º fala que se não houver essa comprovação no prazo de 15 dias, tá? Ele seria condenado ao pagamento de custas. E aí a discussão era a seguinte: se o trabalhador, ele que faltou nessa audiência, ele é beneficiário da justiça gratuita, ele ainda assim vai ser condenado ao pagamento de custas? E segundo o STF, sim, essa é a exceção. Então tomem muito cuidado, tá? A ADI 5766 é a mesma que determinou que o beneficiário da justiça gratuita não vai pagar o honorário pericial e não vai pagar o honorário advocatício. Vai ficar em condição suspensiva o honorário advocatício e a União vai arcar com o honorário pericial. Só que no caso da ausência injustificada desse reclamante na audiência inaugural, ele vai ser condenado a custas, tá? O processo dele vai ser arquivado e ele vai ser condenado a custas, ok? Tomem muito cuidado com isso. Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do ônus da prova da administração pública em caso de terceirização. Pessoal, esse tema também é muito importante, tá? Porque o que acontece é o seguinte: o tema 246 do STF estipula o seguinte, que o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado, tá? Não vai transferir automaticamente ao poder público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento. Seja em caráter solidário, seja em caráter subsidiário. Isso significa o quê? Que se a administração pública está terceirizando um serviço e a empresa de terceirização ela não paga os direitos trabalhistas para os trabalhadores, a administração pública não vai ser automaticamente responsabilizada por esses encargos trabalhistas da empresa de terceirização, tá? E lembre-se que o STF já definiu que é lícita a terceirização, né? Seja de atividade meio, seja de atividade fim, qualquer tipo aí, qualquer forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social, o STF disse que é possível essa terceirização, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Só que no caso da administração pública, essa responsabilidade subsidiária não é automática, tá? A gente tem que ter a comprovação de que a administração pública ela atuou com negligência, ela não fiscalizou, ela não promoveu, né, uma fiscalização desse contrato de terceirização, tá? Então, é essa a questão, pessoal. O tema do STF diz que não é automática, tá? E aí nós chegamos no TST e o TST determina que como vamos comprovar essa responsabilidade da administração? Por meio da comprovação dessa culpa na vigilância, culpa em vigilando. Ela não fiscalizou, ela não promoveu a vigilância desse contrato, tá? Então, ela não pediu documentação para a empresa de terceirização, ela não promoveu essa fiscalização, ela fechou os olhos, né, para essas irregularidades que estavam ali iminente acontecendo na empresa de terceirização, tá? Então, pessoal, essa questão ela é relevante.
tá? O STF define que não é automático e o TST define que a gente precisa ter esses elementos de prova dessa omissão na fiscalização. Mas outra questão que eu gostaria de trazer aqui, só para a gente aproveitar o tema da terceirização na administração, essa questão, né? O tema 383, mas acho que a gente já até comentou sobre isso, né? Eu coloquei aqui no quadrinho, mas a gente já comentou dele de forma separada. Mas vamos recapitular novamente, né? O tema 383 do STF, que é importantíssimo, que fala que a equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada, a terceirizada, fere o princípio da livre iniciativa, né? Então não pode ter essa equiparação, tá? Então a terceirização ela é lícita, atividade meio e fim, e também a equiparação entre trabalhadores terceirizados e os trabalhadores servidores públicos da administração pública, ela não pode acontecer porque são entes econômicos distintos, ok, pessoal? E aí, pessoal, é importante, assim, só para vocês terem conhecimento sobre o debate, né? O TST, como eu havia dito, ele tem esse entendimento no sentido de que a gente pode responsabilizar a administração constatada essa omissão na atuação de fiscalizar. Então, a gente presume essa culpa da administração quando a administração não apresenta documentação de que ela fiscalizou. E aí, qual é o entendimento, assim, que vem prevalecendo? O entendimento é o seguinte, olha, então temos entendimento sumulado do TST de que se não houver a fiscalização, a administração será responsabilizada. Muito bem. Mas quem vai comprovar que a fiscalização não aconteceu? Se for o trabalhador, então o trabalhador, o reclamante, comprovar que a fiscalização não aconteceu, quais são os meios de prova desse trabalhador? O trabalhador ele vai chegar lá e vai falar assim, olha, eu não tenho como conseguir documentação da administração, troca de e-mails, por exemplo, da administração, contratos da administração com a empresa terceirizada. Porque eu não faço parte dessa relação jurídica, entende? Porque, na verdade, o contrato que é firmado aí é entre empresa de terceirização e administração pública. Quem consegue comprovar que pediu por e-mail a apresentação de comprovantes de pagamento de salário, por exemplo, é a administração. Olha, manda e-mail lá, empresa de terceirização, me mande os comprovantes de pagamento de salário do mês tal, tal, tal. E aí a empresa não responde, ela tem uma comprovação de que ela tentou fiscalizar. É muito mais fácil o ônus a possibilidade de comprovação, né? A potencialidade de comprovação é muito mais fácil ali para a administração. Então, o TST ele vem decidindo, né, que esse ônus da prova de comprovar que fiscalizou seria da administração pública. Então, a responsabilidade subsidiária se dá quando tem uma ausência de fiscalização e o ônus da prova seria da administração pública de comprovar que fiscalizou, tá? Agora, temos entendimento da SDI1 do TST nesse assunto, sobre o tema, nesse sentido, do ônus da prova ser da administração, tá? Mas temos alguns entendimentos turmários de forma contrária, dizendo que o ônus é do empregador, tá? Não vou me estender nesse assunto aqui, só trouxe para vocês terem conhecimento, porque, na verdade, como é um tema que tem debate, né, eu acho difícil essa parte do ônus da prova aqui cair numa prova objetiva. Até a parte de que, para responsabilizar a administração, não é de forma automática, isso é pacífico, porque o STF tem entendimento sobre o assunto. Tem que ter a comprovação da culpa em vigilando, isso também é pacífico, tem entendimento simulado do TST. Agora, o ônus da prova, nós temos decisão da SDI1 do TST de 2019 nesse sentido, contudo, temos algumas decisões turmárias que pipocam ali, contrárias à decisão da SDI1, como, por exemplo, essa decisão da quarta turma. Então, eu não aposto tanto nisso numa prova objetiva, essa parte do ônus da prova. Mas trouxe para vocês entenderem que, se for perguntado, o entendimento majoritário do TST é no sentido do ônus da prova ser da administração pública, tá? E aí, pessoal, para o futuro, só para vocês saberem, que o STF ele vai se manifestar sobre o tema para colocar uma pacificação aí sobre a temática, tá? É o tema 1118, com repercussão geral, que vai ser decidido ainda pelo STF para conseguir resolver essa questão, ok?
Pessoal, eu sei que a gente passou bastante do nosso tempo aqui, né? Mas eu acredito que a gente trouxe muita coisa importante. Vai estar recheada essa aula de entendimento jurisprudencial para vocês conseguirem ir seguros para a prova de vocês, tá? Eu vou estar torcendo aqui desse lado para vocês conseguirem fazer um bom trabalho e conseguirem alcançar o sonho de vocês, né? É isso que a gente espera aqui na aprovação PGE. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.